A grande divulgação em massa sempre nos vende a ideia de que a mecânica quântica é algo extremamente misterioso, extremamente diferente. E por que ela faz isso? Porque o misterioso vende, porque nós somos viciados em algo misterioso. E se eu te disser que essa dualidade de onda e partícula, que esse princípio de incerteza que você tem entre a energia e o tempo, e se essas coisas não forem tão misteriosas? E se isso já acontecia na física clássica? Pois é, isso acontecia. E foi exatamente com base nisso que Schrödinger descobriu a sua equação, a equação que rege a mecânica quântica. A equação mais importante da mecânica quântica. Mas vamos entender melhor essa história. A grande verdade é que essa ideia de uma onda se transformar numa partícula, uma partícula numa onda, é antiga na física. Isso começou com a luz. Existiu uma descrição corpuscular da luz, mas Huygens, em 1686, conseguiu encontrar uma versão ondulatória da luz. Ele conseguiu descrever a ótica geométrica utilizando uma versão ondulatória, com frentes de onda. Ou seja, nós olhávamos a ótica do ponto de vista geométrico, um raio de luz. Huygens falou, não, dá para explicar esse raio de luz utilizando frentes de onda. E isso ficou martelando na cabeça da física por mais 200 anos. Em torno de 1850, dois cientistas incríveis, Hamilton e Jacobi, fizeram uma descrição da física incrível, gigantesca, a maior delas, chamada Equações de Hamilton-Jacobi. Eles descrevem a física de uma forma que é sempre possível associar uma onda ao deslocamento de uma partícula, de tal forma que a visão partícula e onda são dualidades, que você pode utilizar uma ou a outra, tanto faz. Caminhos geométricos e frentes de ondas são objetos duais, conectados. Infelizmente, se você procurar alguma simulação na internet das ondas de Hamilton-Jacobi, talvez você encontre só esse único vídeo, porque esse é um assunto que só está na academia. Por exemplo, o Nivaldo Lemos, que é um grande físico brasileiro e domina o assunto. Eu não estou falando que outros físicos não conhecem, claro, os físicos conhecem esse assunto, mas é algo que se conversa muito pouco e é a ferramenta mais poderosa da física. E essa ferramenta é tão incrível e tão mais extensa que a física clássica de Newton, ela permite que você utilize uma ideia chamada de coordenadas generalizadas. E você também pode incluir o tempo como uma dessas coordenadas, de tal forma que surge naturalmente um princípio de incerteza entre o tempo e a energia. Algo que só foi redescoberto com a física quântica por Heisenberg. Se você comparar a equação de Schrödinger com a equação de Hamilton-Jacobi, olha a diferença, é um único termo. Sabe por quê? Porque esses dois matemáticos estavam aficionados por tentar encontrar uma relação entre a ondulatória e a trajetória de uma partícula. Eles viam isso na luz e eles acreditavam que as partículas poderiam ter o mesmo comportamento. Olha quão perto esses dois cientistas chegaram da mecânica quântica. É só este termo aqui em laranja que faltava. Inclusive eu acho que o Hamilton deve ter chego nisso. Só que ele deve ter pensado, é muita loucura isso que eu tô falando, eu vou deixar isso de lado, tá? Porque ele tinha essa ideia de que a mecânica clássica, ela é de fato uma aproximação de uma mecânica ondulatória, assim como a ótica geométrica é uma aproximação do eletromagnetismo quando o comprimento de onda é tão pequenininho comparado com a distância que essa onda está andando. A questão é que a mecânica clássica esbarrou na mecânica quântica e talvez algo dentro de mim diz que o Hamilton até deu esse passo, mas ele guardou para ele, porque aí já estava beirando a metafísica. Mas ele poderia ter previsto a física quântica com um século de antecedência. Ou seja, essas ideias de dualidade de onda-partícula não são novas. Elas possuem 188 anos. Elas são calculáveis. Isso são objetos matemáticos que existem. Isso não é novidade para um cérebro atento
e sedento de informação. O que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo é que a mecânica quântica, ela, embora é estranha por alguns motivos, tá? Como o emaranhamento, que é algo próprio e definidor da mecânica quântica, algumas outras propriedades já estavam presentes na mecânica clássica. Aliás, as duas descrições mais importantes que existem da mecânica quântica, que são a descrição de Schrödinger e a descrição de Heisenberg, são exatamente extrapolações da mecânica clássica. Heisenberg utiliza uma ideia chamada parênteses de Poisson, que acontece na mecânica clássica, e o Schrödinger faz aquela visão da onda que já aparecia na mecânica clássica. Ou seja, a matemática geralmente está um século na frente da ciência. Não menospreze o matemático.